Vamos para Tiago 4:6. Eu ainda vou ministrar hoje sobre orgulho, porque é um mal que está no nosso coração, não está no teu coração, está no nosso coração, a começar existe uma única diferença, tem pessoas que lutam contra ele, tem pessoas que nem veem que o coração está cheio dele, mas o fato é que está em todos os corações. E Tiago diz assim, que antes o Senhor dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Deus faz o que, gente? Resiste aos... Enquanto você não entender que isso é um mal no seu coração que te afasta de Deus, e que você tem que orar por isso. Hoje ainda quando eu orava de manhã, eu orava a Deus, a soberba, a presunção, eu estou falando para vocês, é a minha oração, foi a minha oração hoje, a soberba, a presunção, a autossuficiência, a arrogância, o orgulho. Deus, me ajuda a limpar meu coração. Eu não quero isso no meu coração, eu não quero essa ação na minha vida, então me ajuda a ver, porque o orgulho é tão desgraçado que a gente não vê que o orgulho está operando na nossa vida. Quer ver uma coisa que é uma manifestação de orgulho? É quando você quer ter razão. Eu não quero ter razão em nada que eu falei aqui. A única coisa que eu estou dizendo é que se nunca tivesse existido um projeto na Joad, ninguém falava nada. E o projeto está aí, está acontecendo. E é uma bênção. Cuida do orgulho, cuida do teu coração. Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu, por quê? Porque dele procedem as fontes os teus resultados dependem de como está o teu coração, gente. Tem que cuidar o coração, não guarda mágoa no coração, não fica com ressentimento no coração. Perdoa, resolve, e não queira ter razão. Sabe por que tem muito casal que não resolve os seus problemas? Porque cada um quer mais sentar no trono da sua razão, eles não querem ganhar discussão, eles querem ficar eles não querem resolver o problema, eles querem ficar com a razão. E depois que um cede, muitas vezes um cede, porque não aguenta mais brigar. Aí um cede, e o outro fica assim, viu? Eu sabia que eu estava certo. Não, às vezes o outro cedeu. E normalmente o que cede é sempre o que cede. Daí cede. Aí depois o casamento acaba. O casamento acaba. Acabou. A pessoa não aguentou mais. Mas o grande problema é que o orgulho era muito forte no coração de um, e o outro sempre tinha que ceder. Quando tem um problema, e eu percebo isso em empresa, eu percebo isso, tudo aqui é orgulho, acho que eu vou falar orgulho. Aconteceu alguma coisa, e você vai perceber agora, essa semana vai acontecer, e você vai ver. Aconteceu uma situação, a maioria das pessoas querem saber quem foi o culpado, é ou não é? E depois de algum tempo, o que a gente vai fazer para resolver? Gente, quando o problema já existe, o que a gente tem que ver é o que pode ser feito para resolver. E depois eu acho que tem que ser conversado, mas tem que ser conversado para o problema não acontecer de novo, entende? Agora não adianta ficar discutindo, para ter razão. Sabe por que as pessoas não te aguentam? Porque nem Deus te aguenta, porque Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos cabeçudos, Deus resiste àquelas pessoas duras de coração.
Como que um outro, se Deus resiste, como que um outro ser humano vai aguentar, gente? Aguenta até onde dá. Chega uma hora que larga de mão. O orgulho não se encaixa. Olha aqui para mim, estão comigo, sim ou não? O orgulho não se encaixa de maneira alguma na vida cristã. Por exemplo, eu não posso ter orgulho de ser cristão, porque não tem mérito algum em ser cristão. Quem me amou primeiro? O Senhor. Quem morreu na cruz por mim? Jesus. Quem ressuscitou e me deu livre acesso a Deus? Jesus. Quem derramou sobre mim o seu Espírito? Deus. Não tem mérito nenhum do ser humano em ser cristão, e tem gente que se acha grande coisa porque é cristão, e se acha maior do que outras pessoas, e você não é. A única coisa é que você recebeu a Jesus, e tem uns que não receberam, e não querem receber, mas não tem mérito nenhum. Gente, o orgulho, a soberba, a arrogância, tirou Lúcifer do céu, e Lúcifer também foi criado por Deus. Lúcifer é o diabo, para quem não sabe, eu só peguei o nome mais leve. A gente fala, diabo acho que é universal aqui, não é. O orgulho, olha só, o orgulho é quando a pessoa, ela começa a pensar de si mesma, além do que ela é. O cristão, olha só, quando Isaías tem um encontro com a presença de Deus, lá em Isaías, acho que é Isaías 6, que ele tem aquele encontro, e ele diz assim, ele falava o tempo todo, ai de ti, ai de ti, ai de ti, era a linguagem de Isaías, é só ler os 6 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías. Quando ele tem um encontro com a presença de Deus, sabe o que ele diz? Ele dizia, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando ele tem um encontro, ele diz o quê? Ai de mim. Ai é de mim. Quando Pedro vê a pesca maravilhosa, tem aquela experiência da pesca maravilhosa, o que Pedro, olha o que é encontro com Jesus, o que Pedro diz, Senhor, te afasta de mim que eu não estou valendo nada. Jesus, te afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Acho que tu não sabe com quem tu está te metendo. Pedro falou isso para Jesus, Jesus, eu sou pecador, tu tá ajudando o cara errado. Você está entendendo o que é um encontro com Jesus? A pessoa diz, não pode ser, tu está ajudando o cara errado. E Jesus olhou para ele, não Pedro, só que daqui para frente eu vou te fazer um pescador de homens. Mas Pedro, ele se humilhou quando ele... eu estou para dizer que a pessoa que é orgulhosa, soberba, arrogante, eu vou chutar aqui, é um humano que eu vou dizer agora. Olha o que o Pedro falou, eu acabei de dizer, obrigado Kelly. Você não se encontrou com Jesus ainda, porque quem se encontra com Jesus, coloca para mim aí Filipenses, capítulo 5, deixa eu achar o texto aqui, não é 5, desculpa, é Filipenses 2:5, olha o que Paulo diz aqui, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, existindo na forma de Deus, ele não usou isso, o ser igual a Deus, ele não se apropriou disso. Antes, olha o que ele fez, a si mesmo ele se esvaziou, e assumiu a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, reconhecido na figura humana, a si mesmo ele se humilhou, que é uma característica de um cristão, ele é humilde, e ele se humilha. A arrogância, a soberba, a autossuficiência é uma manifestação maligna. Jesus se humilhou e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Então o cristão ele tem que ter esse mesmo sentimento.
Jesus, ele é o nosso referencial de vida, de prática e de fé. Jesus foi humilde e obediente. Lá em Provérbios 18:12 diz: antes da queda, antes da ruína, olha aqui, antes da ruína, o que faz? Gaba-se o coração do homem. A pessoa, quando ela começa a achar que escuta isso, a vida dela começa a... Agora, quando você tem um coração humilde, você é uma pessoa que, apesar de bons resultados, você sabe que você pode melhorar. Você sabe que você pode, alguém pode lhe ajudar a ser uma pessoa melhor. Isso está num cristão. Agora, tem muito cristão que, com perdão da minha expressão, é subdesenvolvido, não tem intelectualidade. Falei bonito para dizer que é burro, tá? Só usei umas palavras mais bonitas, mas assim, é burro. Não ouve ninguém. Eu só ouço Deus. Olha aqui para mim, eu só ouço Deus. Ferrou, porque eu duvido que Deus fala porque isso já demonstra o quê? Orgulho. Estão entendendo, gente? Eu só ouço Deus. Que Deus te ajude, de verdade. Como é bom as pessoas que elas percebem a nossa fraqueza, aquilo que é nossa limitação, e nos ajudam. Como é bom. Então, o orgulho, ele cega a pessoa e faz a pessoa ficar cheia de si mesma. Na mitologia grega, tem a figura de Narciso, que ele morreu de tanto que se admirava. Tanto que se admirava, ele morreu. E olha o que diz lá em 1 João 2,16. Olha o que diz o texto. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o que é isso, Cássio? É o desejo, aquele desejo forte da carne. Carne é humano aqui, tá? Estão entendendo? Estão comigo, sim ou não? Carne é o que então? Humano. Você vê, carne na Bíblia não é açougue, é o ser humano. Tudo que há no mundo, o desejo forte da nossa humanidade, o desejo forte do que os nossos olhos veem, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem de Deus, não vem do Pai, mas isso vem do mundo, isso é cultura do mundo. E a filosofia do mundo, gente, ela indica viver para si. Semana passada eu trouxe uma palavra aqui ardida. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Já vai com mertiolate, band-aid, porque vai dar nos dedos. Deu nos meus. Então, se não der nos teus, misericórdia. Aliás, não deu nos meus, né? Deus deu nos nossos. Sim ou não, gente? Foi ardido semana passada. Quem estava semana passada, levanta a mão. Mas foi bom ou não foi? Minha mãe dizia, o que arde cura e o que aperta segura. Está aí ela viva ainda. Ela dizia isso sempre que ela ia botar o mertiolate. Eu gostava do mercúrio, saí todo. Lembra do mercúrio? Era aqui, e aquele mercúrio ele não era uma pintinha. Aquilo era uma passada, parecia uma faixa na perna, outra no joelho, outra no tornozelo. Ia ficando meio alaranjado. Quem usou esse mercúrio, gente? Vocês lembram? Sabe o que eu estou falando? E quem usou o mertiolate de verdade? Esse de hoje em dia, Nutella. Quem usou de verdade? Vocês são bravos. Agora eu vi que eu estou numa igreja aqui diferente. Povo de virtude. Tá louco aquele mertiolate lá. Aquilo não era de Deus, gente. Aquilo lá era do inferno. Aquilo. Mas vamos lá. E nós falamos sobre esse mês do orgulho que a gente teve em junho.
O orgulho LGBTQIA+, e não sei o quê. Isso aqui que eu acho estranho, as pessoas acham que a igreja persegue esses aí. Tem gente que falou na internet, vão começar agora. Não, a gente só está lendo a Bíblia. A gente não é contra ninguém. Eu estava fazendo uma reflexão. Eu já colhi, estou falando bandido, de preso, de assalto à mão armada, coisa braba, eu já colhi, na minha casa. Eu já colhi assassino, tinha matado 2, um a facão, estou falando real para vocês, acolhi. Pessoas que faziam programa, acolhi. Pessoas que tinham problema com homossexualidade e a gente acolheu. Só que sabe o que essas pessoas todas tinham em comum? Elas olharam para a verdade. Olha o que diz a palavra de Deus lá em João 12:46. Olha o que Jesus diz aqui: eu vim ao mundo como luz, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todas essas pessoas tinham o que em comum? Que elas não queriam mais viver porque elas olharam para a palavra de Deus e viram que certas práticas eram trevas. Então eu tenho que olhar para a Bíblia, não só como eu falei semana passada, dissolver na Bíblia o que eu gosto, eu botar alguma coisa aqui dentro. Não, eu quero tomar água, então vou botar um negócio que eu vou dissolver na água, e aí vou tomar. Não, eu tenho que tomar o remédio mesmo, sem água. A gente tem que tomar a Bíblia como ela é. Por isso que eu disse que a Bíblia, ela me confronta. Não pense que eu estou pregando aqui e a Bíblia não me confronta. Não, a Bíblia me confronta. Só que eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei quantas vezes vocês acham, gente, que a minha vontade é fazer uma coisa. Eu digo, Deus, eu vou ser eu, ok? Combinado? Tudo certo? São as minhas orações, eu oro isso aqui. Eu pego lá do Pai Nosso, eu digo, Deus, não me deixa cair na tentação. Deus, me livra do mal. Deus, eu não quero, a minha carne quer, mas eu não vou atender a minha carne. Aí você olha, o que Jesus disse para Deus antes da cruz? Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque estava pesado. No entanto, seja feita a tua vontade, não há. Sabe qual é a diferença do Evangelho para essa nova ideologia? É que essa ideologia, ela prega o seguinte, faz o que tu quer. Seja o que tu quer. O importante é ser feliz, é ou não é assim? Tu tem que ser o que tu quiser ser, é ou não é? O Evangelho, ele prega a renúncia. O Evangelho, ele prega que eu tenho que abrir mão de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso que o Evangelho não se enquadra para muitas pessoas dessas. Agora, aqueles que foram iluminados pelo Evangelho, apesar de se sentirem tentados, eles lutam contra, e essa é a diferença. Porque o problema não é o pecado, o problema é você querer achar que o pecado é normal. Pecado é pecado, gente. Seja para mim, seja para você, seja para quem for, pecado é pecado. E pecado é bom, porque se não fosse bom, ninguém o quê? Pecava. Estão entendendo? Agora, Jesus, ele veio, por que vocês acham que crucificaram Jesus? Porque ele veio mostrando o que estava errado. E tem muita gente que quer ir na igreja para ver o que está certo. Não, se você vir aqui e a palavra não te incomodar, a palavra, se eu te incomodei antes, me perdoa. Eu não queria te incomodar, mas a palavra tem que nos incomodar. E se ela não incomodar, não é a palavra de Deus que está sendo pregada. Porque a palavra de Deus, ela confronta. Tem um autor que eu peguei aqui, olha o que ele diz, Charles Spurgeon,
um baita autor. Ele disse o seguinte: a igreja, aliás, a palavra de Deus contém o que os homens odeiam, a verdade. A palavra de Deus contém o que os homens odeiam, a verdade, porque ela dói. Por que perseguiram? Fizeram tudo o que fizeram, torturaram e crucificaram Jesus, porque ele veio trazendo a verdade. Por isso que ela incomoda, porque ela é a verdade. Ela é a verdade. Agora vamos lá. Olha o que diz a palavra lá em Romanos 6 e 11. Vocês lembram que a gente leu Romanos 11, aliás, Romanos 1 semana passada? Onde Paulo está resolvendo ali algumas questões de pecado, das pessoas querendo fazer o que, cada um querendo fazer o que queria, cada um querendo viver do seu jeito. No Evangelho, olha aqui para mim, diga: no Evangelho, eu não posso viver do meu jeito. Pronto. O Evangelho é sobre renúncia. Ah, mas então é difícil. Pois é, mas também é sobre uma vida repleta, satisfeita, guardada, protegida, cuidada, provida e abençoada. É sobre um fim melhor que um começo. É o Evangelho. É sobre um fim melhor do que um início. Isso o Evangelho vai gerar na tua vida. Aí Paulo corrige ali os problemas de pecado. E ele diz assim: assim também vós. Agora olha só. Assim vocês têm que ser a igreja de Roma. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. Mas ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado. Olha, desculpa, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, mas como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Paulo está falando, aqui está o pecado, aqui está a vontade de Deus. Para de oferecer o teu corpo para o pecado e começa a oferecer o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizendo em Romanos 12, 1. Ele vai continuar. É um discurso longo de Paulo. A carta de Paulo aos Romanos, ela é tremenda, ela é profunda e ela é desconfortável. Quando você lê o capítulo 1, agora eu passei pelo 6, aí quando você chega no 12, tu entende por que ele diz Romanos 12, 1. Agora bota Romanos 12, 1 e 2. Olha o que ele diz ali. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ó, Deus é bom, e eu estou rogando para vocês, apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso já é um culto. Quem estava semana passada, lembra o que eles queriam fazer? O homem tinha deixado de ser homem, a mulher deixar de ser mulher, e Paulo está aqui, ó, batendo nessa carta. Isso não é a vontade de Deus, e eu estou rogando para vocês. Ah, mas isso é comum. Era comum em Roma naquele tempo, mas não era normal, era antinatural. E aí Paulo diz, no versículo 2, não se conformem com esse século, que era o século deles, e que é o século que a gente está vivendo de novo agora, isso aqui. Não se conformem com esse século. Eu preciso, Paulo está dizendo, que vocês mudem a maneira mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque se você não muda o que pensa, não muda o que faz. Estão entendendo, gente? Está comigo, sim ou não? Eu preciso que vocês virem a chave na cabeça, preciso que vocês pensem diferente, e aí vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a perfeita, boa, agradável, maravilhosa e poderosa? Essa aí mesmo, está ali. Amém, sim ou não, gente? Então é o seguinte, você tem que matar a sua carne. Quando que eu tenho que matar a minha carne, cara? Você achei que tinha matado no batismo, não vai. Quer saber quando tem que matar a sua carne? Até quando tem que matar a sua carne? Você quer saber? Quer saber, sim ou não? Sim. Então tá bom, então respira. Enquanto tiver que respirando, aqui vai ter que matar a carne. É aquele lema dos adictos, só por hoje. Quem já tem problema com droga, fez tratamento, sabe. Tem que vencer quando? Só por hoje. Porque amanhã é outro dia. É hoje. Tem problema com álcool, tem que vencer hoje. É hoje que eu não posso tomar o primeiro gole. É hoje.
Então a filosofia do mundo, ela diz o seguinte, que é o movimento hoje, faz o que tu quiser. Se eu quiser agora me relacionar com criança, que tem um nome para isso, como é que é o nome mesmo? O nome criminal, pedofilia, mas eu posso. Vocês não entendem o que vai além. O problema não é o início muito bonitinho, o problema é o que vai acontecer. Eles vão legalizando crime, porque eu posso o que eu quiser. O que eu vou fazer? Gente, a pessoa que tem desejo por criança, ele vai dizer o quê? O que eu vou fazer? Eu não tenho desejo por adulto, eu tenho desejo por criança. E como é que a pessoa vai combater uma coisa se é a mesma coisa? Eu não tenho desejo por homem, eu tenho desejo por mulher. Cássio, tu não tem medo do que tu está falando? Não, porque a Constituição brasileira me dá liberdade. Na igreja que eu vou, você é obrigado a estar aqui? Alguém é obrigado a estar aqui? Ah, não estou gostando, não vem mais. Porque aqui a Constituição brasileira me dá a legalidade de pregar para as pessoas que acreditam no que eu acredito. Eu não posso sair na rua falando. Agora, se você está aqui é porque você acredita em Deus e acredita na palavra de Deus. E se você acredita nisso aqui a gente pode falar daquilo que a gente acredita. E quem não gosta, é constitucional o que eu estou fazendo aqui. É a minha comunidade que eu faço parte. E não vem com essas, vocês são preconceituosos. Não. Eu já acolhi pessoas que entenderam que isso era errado e que buscaram ajuda. Assim como eu acolhi pessoas que entenderam que roubar é errado. E os demais casos que a gente já falou. Mas a filosofia do mundo é, faz o que quiser. A filosofia do cristão é, renuncia. Cássio, a igreja, ela fecha as portas de alguma forma? De maneira nenhuma. A igreja, ela é receptiva, acolhedora. Só que a igreja, ela tem uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. E é nisso que a gente fundamenta aquilo que a gente ensina. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, se o evangelho não é a verdade, não tem relevância nenhuma. Se você não acredita no evangelho, como essas pessoas, muitos não acreditam, então não tem relevância nenhuma. Agora, se você acredita no evangelho, ele é muito relevante na sua vida. A única coisa, C.S. Lewis, ele diz o seguinte, o que a gente não pode é ter um evangelho com certa relevância. Entenderam? O que eu não posso é pegar um evangelho com certa relevância. Então, ou ele é a verdade, ou ele pode escolher aqui. Mas ou você pega a Bíblia inteira, ou você larga a Bíblia. Porque o problema é a certa relevância. Mas é isso aqui que essas pessoas fazem, esses movimentos, né? Eles fazem o seguinte, eles pegam e dizem que a igreja persegue, que a igreja é racista, que a igreja incita o ódio. Vocês viram alguma vez eu falar para odiar alguém assim? Falei que a igreja odeia ou que a igreja acolhe? Estão entendendo? Mas eles viram, eles distorcem o que a igreja fala. A igreja acolhe todos. Não importa como tu veio. Agora, quando você olhar para a palavra, você não tem como permanecer como você está. Entende? Como vem, não importa. Agora, você não vai conseguir permanecer como você está. E porque, olha só, o mês do orgulho. Gente, o que esse movimento ensina, e o mundo, a filosofia do mundo hoje está ensinando é o seguinte, viva para você. Viva para você. E você sabe qual é o pico da adoração deles? É a sexualidade. Porque tudo termina com a função do sexo. Vocês já viram o que eles erotizam? Já viu a igreja erotizando qualquer coisa? Ô, gente, com todo respeito, é indecente certas coisas que a gente vê. Concorda comigo, sim ou não? É indecente certas coisas que a gente vê. É absurdo certas coisas que a gente vê. Como um dia eu estava lá em Florianópolis, daí eu disse, eu vou conhecer praia, queria conhecer praia. Daí eu, falando com um cara no restaurante, me diz uma praia que tem que dizer, tu tem que ir na praia tal.
Fui, estacionei, fui entrando, fui achando meio estranho, o mundo espiritual foi se fechando, uma opressão foi batendo, comecei a achar estranho já na chegada, sabe? Mas eu fui indo, né? Botei o guarda-sol, fui olhando ao redor, eu com meu filho, casal de amigo, nós seres humanos normais, que começou a me incomodar. Porque o problema não é nem o que tu quer ser. Eu não vou saber o nome da praia. Mas não dá para ir. Não é de nudismo, viu? Fica em paz. Não foi essa que eu fui. Essa eu não fui ainda, tenho que conhecer essa aí. Não foi essa. Ô, gente, é uma praia que só tinha pessoas, famílias homossexuais. Era assustador. E sabe qual é a diferença? Olha a questão do erotizar. Como o Deus deles é eles. Como assim, Cássio, o Deus deles é ele? Todo mundo que só quer que seja feita a sua vontade, ele se torna o seu Deus. Pode ser um cristão. Estão me entendendo? E o final disso, escuta, talvez seja profundo demais para vocês entenderem, mas eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. O final disso é sempre na área sexual, porque se tu olhar para a Bíblia, existiam muitas atividades de adoração, adorações malignas, tá? Que a forma de culto era sexo. Por exemplo, aquela que fala do espírito dela, Jezabel, ela se relacionava com todos os profetas dela, ela tinha 800 que ela liderava. Estou falando relacionar o que você imaginou aí. Você consegue imaginar a orgia que era o troço? Lembra que eu falei dos homens que se acham cachorro ali semana passada? Lê na internet, eu não peguei de um site cristão, peguei da internet, e aquilo tudo termina numa confusão. Eles podem ser o que eles querem, e a adoração deles desculpa aí os pais que estão com os filhos mais jovens aqui, tá? Mas a adoração deles é essa parte sexual, porque eles adoram a eles. Estão entendendo? Estão entendendo, gente, sim ou não? A confusão que é isso aí. E o que eu ia dizer que é o problema? O problema é o seguinte: você já viu os casais normais na praia? Já viram como é que é casal normal na praia? Uma mãozinha de vez em quando, e às vezes até sai. Não sai. Não encosta em mim que eu passei o protetor. Não é. Casal não, isso é normal, não é, gente? Isso é normal. Sai pra lá, tu tá ocupando o meu lugar aqui embaixo, eu quero ficar embaixo do guarda-sol, sai. Eles não, eles sentam em cima um do outro assim, ó. Sabe? Eles ficam assim, aquilo... Gente, eu estou falando real. E beijo, que a língua entra aqui, sai no ouvido ali, e volta, e beijo. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu estou falando real. Essas pessoas, eles não têm vergonha. É real ou não é real? Quem já viu, eu estou falando, é real, gente. Sabe, não é aquela coisa, tá... Nos gostamos, não estou falando agora de igreja, de palavra de Deus, não estou falando agora de pecado, aquela coisa respeitosa, entendeu? Senta ali e tal, não é que eles são assim, eles querem que tu veja o pecado deles. É ou não é, gente? Vocês já viram isso acontecer, sim ou não? Sabe? Sabe, aquela coisa, eu não vou falar a minha vontade, porque vocês vão dizer que eu sou homofóbico, eu não sou. Eu não sou, gente, olha que eu não sou, não tem nada que ver. Faz o que tu quer com quem tu quer. Estou falando humanamente agora, não estou pegando a Bíblia, estou falando eu. Agora respeita o cara do teu lado. Não deu para ficar muito tempo, a gente teve que ir embora. Não deu. Eu fui num banheiro uma hora fazer um xixi, fiquei me cuidando. Não, tem que cuidar. Vou contar uma para vocês, já estou encerrando. Essa aqui foi braba. Nós evangelizando um assumidaço, assim. Quem conhece a Praça 20 em Novo Hamburgo? Um daqueles de lá. Loiro, tal. E ele era personal trainer, usava umas tchangas, o troço era fora da casa. E o dono da academia era da igreja, dos jovens. Estou evangelizando o Marcelo, o nome dele era Marcelo. Estou evangelizando. E o cara dizia, vai virar homem. Eu dizia bem assim, vai virar homem. Nós levávamos ele no culto. Gente, mas era uma mulher, só que era homem. Entendeu?
Usava umas regatinhas, peito cabeludo, aquele negócio saindo para fora, assim. E um dia, nós malhamos e tal, e aí o Caco disse assim, vamos tomar um banho. Eu disse, vamos, na academia, para nós ir para a igreja. Rapaz, quando ele tirou a roupa, o tigre entrou. E ele começou assim, ó. E virava assim, não sabia se era melhor de frente ou de costas, e o cara assim nele, ó. Tu não vai tomar banho, Cássio? Não, vou assim para o culto. Fui daquele jeito para o culto, pastor Jair, não dava. O cara era um veneno, e eles dão um disfarço, né? Ele ficava assim, ó. E o Caco, ele fazia assim, e se escondia, e nada, e o cara ali junto com nós, porque é o banheiro masculino, né? Apesar de ele ser uma coisa, outra, mas ele estava ali, estava no banheiro certo. Como é que tu vai tirar o cara do banheiro, vamos mandar para o outro? Com as mulheres? Não dá, as mulheres correr com ele para cá. Que sufoco, gente. Mas entende? E a gente levou esse cara, a gente foi com ele, a gente foi a pé, era ali no centro. A gente foi a pé com ele até a igreja, ele ficou no culto, e está tudo certo. Vocês estão entendendo que não é uma coisa de ser homofóbico? De maneira nenhuma, gente. Estou falando de real para você, não tenho nada contra ninguém. Agora, a Bíblia é a Bíblia, e eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito. Ela me confronta, eu tenho que mudar quando eu olho para ela, eu tenho que mudar quando eu olho para ela. Agora eu sigo acreditando nela e vou seguir falando dela, e vou seguir lutando. Para encerrar, coloca aí Gálatas 5,16, porque só tem uma forma da gente vencer a nossa carne. Digo, porém, andai do Espírito de Deus, andar na comunhão com Deus, essa coisa de oração. Está com vontade de pecar, sabe o que você faz? Você vai lá, você faz o seguinte, faz isso aqui mesmo, você dobra o seu joelho. Senhor, não me deixa cair em tentação. Se você fizer isso aqui que eu estou falando, a probabilidade de você cair se você dobrar o seu joelho, se você começar a jejuar, seja pelo seu coração, pela vaidade, pelo orgulho, seja pelo que for, Senhor, Senhor, me ajuda. Porque é o que Paulo diz, andai no Espírito e vocês não vão satisfazer a concupiscência, o desejo humano. 17. Olha o que Paulo diz, porque a carne luta contra o Espírito, mas o Espírito, com letra maiúscula, que é o de Deus, também luta contra a nossa humanidade. Mas olha o que ele vai dizer, eles são o quê? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, pode pular, agora vai para só mais um e nós vamos parar. Bota o 24 agora, vamos pular para ganhar tempo aqui. E os que são de Cristo, olha aqui quem é de Cristo? A gente tem fraqueza, a gente é tentado, porque a Bíblia de Jesus, a palavra de Deus, Romanos lá diz que a gente, diz que a gente vai ser tentado, só nunca Deus vai permitir que a gente seja tentado além daquilo que a gente possa suportar. A gente vai ser tentado, a gente vai ser provado. Jesus disse, o mundo jaz do maligno. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse, quanta coisa Jesus disse, mas ele também disse, eu vou estar com vocês. Eu sou Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é o nosso Emanuel. Nós temos o Espírito Santo, e se a gente estiver em comunhão com Ele, a probabilidade de cair, ela é muito menor. Posso não cair? Não, talvez você caia, mas a probabilidade vai ser muito menor. O problema não é o pecado, o problema é você achar que o pecado está tudo certo, e não está. Estão entendendo, gente, sim ou não? E aqui Paulo diz, e os que são de Cristo, quem é de Cristo diz amém. Amém. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. E o 25, e se vivemos agora por esse Espírito, também andemos agora nesse Espírito. E daí ele vai falar um monte de coisa aqui. Anda pelo Espírito, vive pelo Espírito. E para encerrar, eu digo para vocês, se aproximem, essa coisa do joelho no chão. Se precisar, faça um jejum. Ore a Deus todos os dias, mais de uma vez por dia. Busque a Ele. Ore o que Jesus ensinou. Não, gente, quem ensinou a orar isso aqui foi Jesus. Não me deixa cair mas livra-me do mal. Jesus ensinou nós a orarmos isso. Como é que tu não ora, cabeção? Se tu não ora, tu cai mesmo. Se orando cai, imagina não orando. Porque vai ter essa luta até o último dia, até o último suspiro, a gente vai ter essa luta. Mas se você tiver, gente, quando você está, vou dar alguns exemplos aqui para você, bem simples.
Eu já ajudei muita pessoa com problema com droga. Tinha um cara que me ligava, o nome dele era Evandro. Quando eu vejo ele lá em Novo Hamburgo, lá, servindo na igreja, aquilo me dá uma alegria que vocês não têm noção. Porque ele injetava na veia, não era o tempo do crack, era um negócio na veia. Ele me mostrava as veias dele, tipo, pediam o troço, gente. E eu dizia para ele, cara, não importa a hora, tu me liga. Às vezes ele me ligava de madrugada, Cássio, eu vou ir. E eu dizia, nós vamos agora orar no telefone. E eu quero que tu bote um louvor aí. E eu quero que tu abra a Bíblia e lê a Bíblia aí. Chegou o dia da madrugada, eu pegar e ler a Bíblia num lado e ele com a Bíblia dele no outro. E vamos orar e vamos ler a Bíblia. Agora tu vai te acalmar, agora tu vai pedir ajuda para tua mãe, para o teu padrasto, que foi um pai para ele também. Eles vão te ajudar, nem que eles tiver que te amarrar em casa. Tu quer vencer? Quero. Tu sabe que é errado? Sei. Então nós vamos. Como é legal, gente, ver ele lá até hoje. E aí no outro dia eu ligava, e aí Evandro, como é que foi? Só por hoje. E hoje é outro dia. Porque até desintoxicar. E só por hoje, e outro é outro dia. E só por hoje, e amanhã é outro dia. E vamos de novo. Agora, eu peguei um princípio ali. Que quando ele orava, quando a gente orava, quando ele ia para a palavra, quando ele louvava, enfraquecia a carne dele. E olha que a droga, eu estou falando de algo químico. Então eu estou dizendo para você, se você andar no Espírito, você enfraquece a tua carne. E andar no Espírito, talvez você seja uma pessoa que não pode ouvir música do mundo. Porque a gente não gosta de música daqui, música da lá. Eu digo que tem música boa, música ruim, música do inferno. Então não escuta. Escuta só louvor. Porque talvez você está num momento que você precisa conectar muito nele. Coloca o teu celular despertar 3 vezes no dia e ora. Acaso, mas eu trabalho. Sabe o que? Ora você. Vai orando você, vai ali no seu lugar do seu trabalho mesmo, trabalhando mesmo. Se puder, vai no banheiro e vai lá e tira os meus de oração. Senhor, me ajuda. Eu quero estar cada dia mais perto de ti. Estão entendendo, gente? Dá um jeito, bota despertar o celular, fala com Deus, lê a palavra de Deus. Se conecta com Deus. Se ajoelha, jejua, fala o que tiver que fazer, porque a única coisa que eu posso dizer para vocês é que se tem um lugar seguro nessa vida, é debaixo da mão poderosa de Deus. Amém? Ali tem segurança, ali tem cuidado, ali tem proteção, ali tem provisão, ali tem bênção. Ali você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Amém? Vamos colocar de pé. Pessoal da ceia, agiliza para nós lá, por favor. Vai ser rápido aqui, nós vamos já emendar na ceia. Em máximo aí 9h10, a gente 9h10, 9h15 vai encerrar o culto. Amém? Desculpa, passou um pouquinho, tá? Foi os anúncios ali. João 12:46, eu vim ao mundo como luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O problema não é ter estado nas trevas. O problema é permanecer nas trevas. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, que nos confronta, que nos exorta, que mexe realmente com o nosso ser, com o nosso interior. Mas a Tua palavra é viva, é vida, é luz. Ela ilumina. E por mais incompreensível que seja, às vezes para nós continuamos acreditando que ela é melhor do que a Tua vontade, do que a nossa vontade para a nossa vida. Nós acreditamos, Pai, que a Tua vontade é melhor que a nossa, e nós nos submetemos à Tua palavra. Espírito Santo, continua sendo o nosso ajudador, nos ajudando, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, as pessoas com quem nós temos que andar, os lugares que nós temos frequentado. Espírito Santo, inquieta o nosso coração naquilo que não é a Tua vontade. Eu peço isso pela minha vida, pela minha casa, pelos meus irmãos que aqui estão, aqueles que estão assistindo de casa, assistindo depois. Espírito Santo, seja o nosso ajudador, nos ajuda a vencer a cada dia a carne, nos ajuda a andar no Espírito, nos ajuda, Senhor,
a entregar o nosso corpo cada dia com renúncia e sacrifício, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a transformar nossa maneira de pensar, porque nós queremos viver e experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Lava-nos no sangue do Cordeiro. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa maneira errada de pensar, de andar, de julgar, Senhor. Perdoa a nossa vida. E nesse dia, nessa semana, Pai, nos ajuda a cada dia. Espírito Santo, ajuda cada um que está ouvindo essa palavra. Mostra o caminho. Senhor, nós buscamos a Tua vontade para cada área das nossas vidas. Mostra-nos o caminho, Espírito Santo. Mostra o que temos que deixar, mostra o que é prejudicial, mostra o que é danino, mostra o que tem prejudicado a nossa vida, mostra o que está errado no nosso coração. Pai, da soberba, da arrogância, do orgulho, livra as nossas vidas, Pai, que isso não nos domine. Dá-nos, Senhor, um coração humilde. Espírito Santo, trabalha nos nossos corações, faz de nós um odre novo para receber o vinho novo do Senhor. Espírito Santo, trabalha no nosso coração, restaura a nossa alma, as nossas emoções. Espírito Santo, nos ajuda a perdoar, a ressignificar. Espírito Santo, quanta coisa ruim, mágoa, pesado está o coração de tanta gente. Espírito Santo, ajuda cada um a ressignificar, assim como José ressignificou todo o mal que os irmãos fizeram a ele. Senhor, toca no nosso espírito, fortalece o nosso espírito, Pai, e que seja uma semana de vitória, como Teu povo, como Teus filhos e filhas, que seja uma semana onde possamos vencer o mal, vencer o pecado, vencer, Senhor, toda a dureza do nosso coração, toda a mágoa, todo o ressentimento, Pai, que possamos vencer, que seja uma semana de oração, de adoração, de crescer na Tua presença, de aprender da Tua palavra, que seja uma semana cheia do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro pela Tua igreja, eu oro pela minha vida. Precisamos de Ti, Pai, não um dia, mas todos os dias. Nos ajuda, Pai, a andar debaixo da Tua poderosa mão, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus pedimos, Pai, amém.